conte para o pessoal, porque eu sei muito bem como é que foi a situação. Como foi aí, mãe, sua fase de estudos? Tem quanto tempo? Tem tempo, vai, manda aí. Se solta. Também serei Fale. breve. Você joga, amiga. Vai falar alto para o pessoal ouvir. Então, eu vou fazer um mega resumo também, né? Gente, é história. De todas nós, cada uma tem uma trajetória, tem uma história para chegarmos onde conseguimos chegar, tá? Não foi fácil para nenhuma de nós. Eu me casei muito nova com o pai da Stephanie. Eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento. E eu me casei muito nova no meu primeiro relacionamento. Fiquei 12 anos casada e me separei aos 27 anos. Quando eu me separei, morava em São Mateus, como eu disse. Casa que meu pai havia me deixado lá. Meu pai, à época, ainda era vivo. E tinha a Stephanie, tinha o Roberto. Beijo, filho, te amo. Depois eu tive o Caio. Cainho, te amo. Minhas noras também maravilhosas. Meu genro também, um beijo para todos. Meu tutuzinho. Gente, eu me separei aos 27 anos. Eu não esperava a minha separação. Me achava muito feliz no meu casamento. Posso dizer que foi um casamento próspero. Acabou. Eu era dona de casa, não tinha estudos, tinha o 2º grau, mas não tinha faculdade. Está gelado aqui. Tá com frio? Tá. Eu tinha o 2º grau, eu não tinha faculdade, não pagava aluguel, que tinha o lugar que meu pai me deixou, e era tudo isso que eu tinha. Me separei, não esperava a minha separação, me separei gestante do meu 3º filho e acabou o casamento. Me separei aos 27 anos, como a doutora, eu entrei para a faculdade com 28 anos. Uau. O meu pai deixou um legado. O meu pai foi uma pessoa que veio da roça também, né, no passado dele. Meu pai foi uma pessoa que não teve infância, veio da roça, se fez em São Paulo, foi autodidata, estudou muito, fez o curso de Direito com muito custo, pós-graduação, mestrado, licenciatura e tudo mais que meu pai podia fazer, ele fez. Meu pai foi um estudioso, assim, que foi o legado que ele nos deixou, o maior legado. Dignidade, os valores que ele deixou para mim, para o meu irmão Caio, e os estudos. Eu lembro muito, a maior lembrança que eu tenho do meu pai é do meu pai estudando o tempo todo e sempre, independente das conquistas que iam chegando como consequência, né, como fruto do esforço dele. Da minha mãezinha também. Minha mãe foi professora por muitos anos. Enfim, me casei muito nova, morei lá em São Mateus, me separei aos 27 anos, acabou. Ele foi viver a vida dele, eu fiquei com as 3 crianças e eu falei, e agora? E agora? Eu não tinha nada. Naquela época, eu não tinha como fazer um café da manhã para meus filhos. E eu falei, e agora? Eu lembrei do meu pai, foi justamente na época que meu pai adoeceu e faleceu, foi tudo muito rápido. Foi acometido ali por uma enfermidade que no espaço de meses ele adoeceu e faleceu. E eu ainda escondi da minha família o máximo que eu pude, a minha separação, porque a minha família já estava passando por um sofrimento imenso, por a questão da saúde do meu pai, da enfermidade do meu pai, minha mãe principalmente, meu irmão. E eu não queria dizer, olha, eu estou me separando, bem no momento que meu filho está nascendo. Não, aquela separação me pegou de surpresa, realmente. A quem me conhece, quem conhece a minha história sabe disso. E eu escondi o máximo que eu pude. Guardei aquele sofrimento para mim. Depois os meses foram se passando, a minha primeira sogra, né, a sua avó, Cida, beijo, te amo. Amo demais, minha segunda mãezinha. Foi minha âncora. Minha primeira sogra, que é uma das pessoas que eu mais admiro e respeito. Ela me ajudou muito. Eu falei, eu quero estudar.
se meu pai ainda estivesse aqui. Eu me separei no sábado, o meu filho nasceu, meu terceiro filho, com 42 dias de vida. O meu ex-marido foi embora de casa, o neném tinha 42 dias de vida. No sábado, na terça, meu pai faleceu. Aí, quando meu pai faleceu, os meses foram se passando, eu falei, e agora? Eu procurei meu irmão também me deu todo o apoio. E a minha primeira sogra, minha mãe, falei, eu quero estudar, quero cursar direito. Comecei a pegar aquilo do meu pai, estudar, puxar para mim. Foco. Com a diferencial que eu tinha 3 crianças pequenas comigo, né, dentro de casa. Stephanie tinha 8 anos, o Roberto tinha 6 e o Caio era recém-nascido. Então, o Caio avançou para 1 ano de idade, eu fiz a minha matrícula na faculdade, custeada pelo financiamento governamental, conhecido como FIES, né? Fui aluna do FIES, agradeço muito. Na minha época era 70% o custo total, hoje em dia alcança 100%, na minha época era 70%. Então, eu tinha 2 estágios. Eu tinha um estágio na parte da manhã e um estágio na parte da tarde. O estágio na parte da manhã, também estou dando uma avançadinha, eu passei por vários estágios, uns 6, 7 tipos de estágio. Comecei com o meu irmão, ajudando meu irmão, é que meu irmão acabou montando o escritório que era do nosso pai em outro lugar, ficou muito longe para mim, ele me ajudou o quanto ele pôde. E depois disso, por questão de distância, eu tive que arrumar outros estágios. Então, dos meus estágios, eu tinha um de manhã e um à tarde. Ganhava R$200, R$240 cada estágio. Um era para pagar os 30% do restante do financiamento, que eu tinha que pagar mensalmente. E o outro era para custear o transporte. Eu trocava de condução 8 vezes por dia. Não tinha o bilhete único, né? Que é essa facilidade que as pessoas têm hoje, para poder trocar de transporte várias vezes, né? Não tinha. Cada condução que você entrava, você tinha que pagar. Então, era tudo contado. Um estágio era para pagar os 30% do restante da faculdade e o outro estágio era para pagar o transporte. Eu cheguei a 52 quilos. Quando eu finalizei a faculdade, eu pesava 52 quilos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,75 m de altura. O meu peso, hoje, né? Nem vou falar do meu peso hoje. Me recuso. Falou mas anterior. não Não, daquela época. O meu peso ideal, assim, aquele peso que a gente olha e fala, tá tudo jóia, 70 quilos. É um peso top. Eu cheguei a 52 quilos. A doutora Renata lembra, quando ela me conheceu. Os amigos dos meus filhos brincavam que se eu saísse na rua, o vento ia me levar. Viviam brincando, fazendo essas piadinhas. Porque, gente, foi difícil. Foi. Eu fiz a faculdade, eu tinha um anjo, que a doutora falou, Deus coloca anjos na vida da gente. Eu tive uma senhora, Nice, como eu queria te encontrar, Nice. Ó, beijo no meu coração, se alguém conseguir achar a Nice para mim, que cuidou dos meus filhos por quase todos os 5 anos da minha faculdade. Eu saía de casa às 5h40 da manhã e voltava meia-noite e 20. Ela uma senhora, ela cuidou dos meus filhos para eu poder fazer os estágios e estudar à noite na faculdade. Eu me alimentava uma vez por dia. Todo mundo sabe disso. Eu me alimentava uma vez por dia, que era quando eu voltava para casa à meia-noite. Porque eu não tinha condições financeiras de me alimentar durante o dia na rua. Para nada. Cada centavo, cada moeda era para os meus filhos. E quando faltava, aí a minha primeira sogra ia lá e complementava. O pai deles também me ajudava como podia. Todos os finais de semana ele buscava as crianças para visitar. Inclusive, eu ficava muito feliz quando ele vinha buscar os finais de semana, porque as crianças iam para a casa dele para serem alimentadas, para comerem melhor, para passearem, coisas que eu não podia dar naquela época. Então, eu ficava muito feliz quando o pai dela ia buscar os finais de semana. E, durante a semana, passávamos sufoco mesmo, gente. Eu falo sempre, eu não passei fome, tá? Eu, Gislene, não passei fome. Os meus filhos não passaram fome, os meus 3 filhos, eles passaram necessidade, né, Stephanie?
Mas eu passei. Eles não, mas eu passei. Para que não faltasse um arroz no prato para eles, eu me privei de muita coisa. Assim, que minha mãe falou, né? Não faltava o arroz, mas era o arroz, né? Era o arroz. Era o arroz, e era o que tinha. Era o arroz. E foi o que deu por um bom tempo, né? Isso. E assim, eu saía de casa às 5h40 da manhã, voltava meia-noite e 20. E tinha uma força comigo, dizendo, continua, vai. E eu fazia os meus estágios calada, eu ia. No intervalo à noite na faculdade, eu via aqueles grupinhos descendo para o café. Café de faculdade é caro. Nossa. E eu ficava só olhando, sentindo o cheiro, enfim. Fui fazendo amigas, amizades também. Aí se passaram 5 anos. Os meus 5 primeiros anos. No terceiro ano da faculdade, eu desenvolvi um trabalho chamado Iniciação Científica, não sei se ainda existe, é uma pré-monografia, um pré-TCC, sobre segurança pública. Foi ali que nasceu a minha paixão pela polícia. Eu acabei conseguindo conhecer autoridades na Polícia Militar e na Polícia Civil. Consegui me colocar à disposição para desenvolver estágio voluntário aos domingos. Trabalhei. Fiz estágio por 3 anos ali no 30DP, no Tatuapé, sob a supervisão do Dr. Roberto Carvalho Naives, que nosso seccionário era o saudoso Dr. Naif. E ali eu fiquei por 3 anos aos domingos, estágio voluntário, autorizada, monitorada. E foi onde nasceu minha paixão pela polícia. Então, eu ficava durante a semana na faculdade, à noite ia para casa, saía bem cedo, aos sábados ficava em casa com eles, aos domingos eles iam com o pai e eu ia estudar na delegacia. E tinha todo aquele contato, aquele convívio, aquela atmosfera policial. Minha faculdade terminou, fiz um estágio na Procuradoria da República também, onde eu tive a honra de conhecer pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida. Doutora Alice Canão, um beijo, doutora. Senhora, a sua família, eu vou levar para sempre comigo. São pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha história, acreditaram em mim. Dalton, Aledu, muito obrigada por tudo que vocês representaram na minha vida. Fiz 3 anos de estágio no gabinete da Procuradoria da República, estágio. E quando eu findei a faculdade, falei, e agora? A doutora ainda sabendo que a gente termina a faculdade, na minha época, hoje o FIES dá um descanso. Hoje quem tem FIES, o programa do FIES dá acho que são uns 8 meses, um tempo. Dá uma trégua, né? Você se forma e tem um espaço para começar a pagar. Não sei qual que é o espaço hoje. Você se forma em dezembro, aí você tem um espaço ali para se organizar, arrumar um emprego, conseguir tirar sua OAB, começar a exercer advocacia ou qualquer outro serviço, trabalho. Às vezes a pessoa já até trabalha, mas para começar a devolver o valor do financiamento. Na minha época, não. Na minha época, eu me formei em dezembro, em janeiro eu tinha que começar a pagar. Difícil. E assim, não tinha, né? Porque a gente sai da faculdade, a gente ainda vai... É um novo começo. O ciclo termina ali dos estudos, aí você começa um novo ciclo. E foi ali que tinha nascido a minha paixão na polícia. Eu falei, quero ser delegada de polícia. Terminei os estudos, eu falei, e agora? Já tinha noção do tanto quanto eu teria que me dedicar. Eu escutava, né? A internet ainda não tinha na minha época, assim, era pouca gente que tinha internet, não é isso, Renata? Era pouca gente que tinha internet, tá? A internet estava chegando no Brasil. Só discada, né? Tava chegando a discada. Só as grandes empresas tinham internet. A gente estava bem no auge das lan houses, sabe? Aquela febre de lan house. Se quisesse alguma coisa, tinha que correr na lan house. Então, eu peguei e falei, vou estudar para o concurso agora. Doutora Alice Canão foi uma pessoa que me ajudou demais, que ela desenvolveu uma tese de mestrado sobre aportes públicos e privados em financiamento de campanha eleitoral para a PUC. Tirou nota 10, doutora, parabéns, né? Sempre digo. E ela me cedeu ali um espaço para auxiliá-la humildemente ali no desenvolvimento de alguns pontos do trabalho dela.
E ela me pagou para isso, mas eu sei que no fundo, no coração dela, era um jeito dela me ajudar, porque ela sabia que eu tinha as crianças. Então, eu fiquei ali 9 meses dedicada ainda ao trabalho de ajudar a doutora com o trabalho dela, até que ela fizesse o protocolo do trabalho. E foi ali que eu comecei a estudar para a OAB e para o concurso. Meu primeiro concurso na OAB, estudando sozinha sempre, eu reprovei porque eu errei o endereçamento da peça. Na minha época, não sei como é que está hoje, tá, gente? Na minha época, se você errasse o endereçamento da peça, a peça era anulada integralmente. Eles não liam nem as questões. Eram 3 questões. E mesmo que eles lessem as questões, a pontuação não seria suficiente para você ir para a segunda fase. Mas errar o endereçamento da peça anulava a peça completamente. Eles nem liam a peça. Para quem não entende o endereçamento da peça, imagina que você está mandando uma carta por correio. Sim. Se você mandar essa carta para o endereço errado, ela não vai chegar, certo? Então, se você faz o endereçamento da peça errado, eles entendem que você já errou, porque já não vai para onde chegar. Deveria ir, né? Exato. Então, tomei choque ali na minha primeira prova da UAB e... Na sequência, ia abrir o concurso para delegada, nova fase para a OAB. Eu falei, agora, faço a inscrição para a OAB de novo, faço a inscrição para delegada, não tinha dinheiro para nenhum dos dois, na verdade, eu fui ajudada, né? Então, a pessoa ia me ajudar, eu tinha que saber para que eu ia usar aquela ajuda. Se eu usava ajuda para fazer a inscrição na OAB ou se eu usava ajuda para fazer a inscrição para o concurso de delegada de polícia. A pessoa, a Cida, né? Sua avó, como sempre. Fui lá, fiz a inscrição, fui na OAB, passei dessa vez. E no mesmo ano, que eu peguei a carteira da OAB, saiu o concurso para delegada, foi a publicação. E eu fiz a minha inscrição e me fechei para estudar ali. Foi 1 ano e 3 meses estudando. Estudei 14 horas por dia, de domingo a domingo, tá, gente? Tenho só São Mateus inteiro de testemunha. Quebrou todas as cadeiras de casa? Quebrei todas as cadeiras, esse encosto assim. Eu não tinha essas cadeiras bonitas, né? Eram aquelas cadeiras comuns de mesa de alimentação. De estudar, de sentar, esse movimento vai para trás, vai para cima. Né? Quebrei todas as cadeiras, estudando 14 horas por dia. Meus filhos era regime militar, não podia fazer barulho, não podia falar dentro de casa, tinha que andar na pontinha dos pés. Um dia eu entrei no quarto, estavam com a porta fechada, eles estavam assim na televisão, para ouvir o desenho. Aí eu tive noção do quanto a gente sofre e passa o nosso sofrimento até para os familiares. Acaba respingando até nos familiares, sabe? Eu estou resumindo, tá, gente? E estudei 1 ano e 3 meses, 14 horas por dia. Isso não é saudável, tá? Eu digo que o concurseiro ele tem que descansar no mínimo 1 vez por semana, no mínimo. Ou no sábado, ou no domingo, ou o dia que você quiser. Mas um dia da semana, fecha os livros, vai descansar a cabeça. É necessário esse descanso. Porque na medida que o concurso avançar, ele vai ficando mais exaustivo, mais cansativo. À medida que você for sendo aprovado nas fases, ele vai piorando, vai afunilando. O nosso concurso tinha 22 mil candidatos para 100 e poucas vagas. Então, na medida que vai indo para o final, briga de leões, isso para qualquer segmento de concurso, tá? Então, lá na frente do concurso, um concurso geralmente dura meses, 9 meses, durou o nosso, Rê? Foi. Nosso concurso durou 9 meses. Quando você está lá no final do concurso, você já está exausto. Então, esse um dia de descanso na semana, você vai sentir a diferença, porque você vai ter que tirar esse dia lá na frente. Quando você estiver na penúltima e última prova, você vai ter que estudar todos os dias. Então, aquele descansinho de um dia da semana lá atrás vai te fazer toda a diferença, tá? E eu estudei sozinha, eu não tinha condições de fazer cursinho. Meu sonho era pisar no cursinho do Damásio também, ou qualquer outro cursinho que eu tivesse a chance. Meu sonho era estudar num cursinho.
Sempre me coloquei para baixo das pessoas que faziam cursinho, porque eu estudava sozinha em casa. Inclusive, a doutora queria me custear um cursinho. Todo mundo sabe disso. Eu tinha medo de não passar. Foi meu primeiro concurso. Eu falei, doutora, faz o seguinte. Eu tenho medo da senhora investir e eu não passar. Meu primeiro concurso, a gente sabe o quanto é difícil. Tem gente que passa no terceiro, no quarto, no quinto. E tem gente que não passa. Então, eu tinha medo de não passar, ela gastar aquele dinheiro comigo. E eu falei, olha, compra livros para mim. Eu vou passar uma lista do que eu preciso. A senhora compra os livros para mim. A doutora me presenteou com os livros. E eu fiquei ali 14 horas por dia. Quando eu passei na primeira prova, na primeira fase, que é a preambular, que tem 100 questões, eu fui para a segunda prova, a doutora ficou sabendo. Falaram para ela, Gislene passou na primeira prova, para o concurso de delegada. Passou na primeira fase. Ela matricula ela agora no Damásio. Agora. Aí me ligou e falou, não tem conversa, você já está matriculada lá. Pode ir semana que vem. Começa o cursinho. Era um cursinho de 15 dias, uma coisa assim. Já é uma fase que não é mais para aprendizado, tá, gente? Já é uma fase bem mais avançada, que você vai mais para pegar orientações. E fui para a segunda fase, depois avancei para a terceira, a oral, a última, né? Quando foi na última fase, que foi a oral, era tudo ou nada. E eu estava numa fase de dificuldade com meus filhos ali que eu não aguentava mais, sabe? As dificuldades, a minha primeira sogra ajudando. Eu falava, meu Deus, me ajuda a passar. Eu não tenho duas opções. Eu não posso esperar o próximo concurso. Eu tenho que passar. É nesse ou nesse. E fui assistir, o pessoal falava, vai assistir uma oral, vai assistir uma prova oral, pelo menos uma, para você se situar no ambiente, ver como funciona, para você se espiritualizar, se preparar e se imaginar ali. Foi a pior coisa que eu fiz. Peguei R$10 emprestado com a vizinha, com a Lu. Lu, beijo. Te amo. Lu vendia churrasquinho lá em São Mateus. Muito amiga minha. A Lu era dona do dinheiro, né, Stephanie? Era rica do bairro. A Lu era rica do bairro. Lu tinha dinheiro, porque a Lu vendia churrasquinho lá na esquina, né? Sempre tinha dinheiro. Lu, me empresta R$10 que eu preciso ir lá no Butantã assistir uma prova. Lu me emprestou R$10, cheguei lá, eu vi um verdadeiro massacre. Eu falei, meu Deus. Assisti uma arguição lá, que era uma prova de constitucional. Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estava todo esse tempo que eu nunca vi isso, nunca escutei isso. Eis que eu conheci a doutora Renata naquele dia. Me viu apavorada. Ela falou, o que foi? Eu falei assim, eu nunca escutei esse tipo de questionamento em relação à matéria. Eu estou estudando de uma outra forma. O que eu estou estudando errado? Me avisa, no último minuto do segundo tempo, eu descobri que eu estou estudando errado. Ela, calma. Ela nunca me olhou como rival. A doutora Renata nunca me olhou como uma concorrente ali, como uma rival. Ela me acolheu, ela foi amiga, ali nasceu nossa amizade. Por isso que eu falo que eu me emociono quando eu falo dela. Ela é uma das pessoas que eu tenho mais alta cota na minha vida, porque ela é grandiosa, ela é nobre. Ela nunca me olhou como rival. Ela, olha, compra um livrinho assim, 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 que vai dar tudo certo, que esse livro explica bem o que eles estão querendo abordar. Agora vai atrás do dinheiro emprestado para comprar o livro, né? Vamos atrás do dinheiro para comprar o livro. Mas tinha sebo, né? Atrás de sebo, naquela época. Gente, fomos aprovadas, né, amiga? Que benção. Fomos aprovadas com louvor. Amém. A amizade só cresceu. Eu agradeço a Deus aí. E ingressei na Polícia Civil do Estado de São Paulo com muito orgulho, com muita honra.
Cheguei feliz, cheguei contente, fiz amigos, tenho amigos. E 4 anos depois... Calma aí, que agora eu vou... Ó, corte. A cara dele, nem tá... Olha lá, corte. Que agora, pra gente encerrar a live, eu quero saber como é que foi que Sargento Cavalcante virou meu padrasto, né? Como entrou na história? Como entrou na história?